Este é o som do América Dividida, sempre com a análise do historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia, Olá, obrigado. Bruno. Começamos pelo jornal The New York Times, que considera Kamala Harris a única escolha patriótica para presidente e por isso decidiu apoiá-la oficialmente. Bruno, que impacto é que isto pode ter nos resultados de novembro? Bem, este apoio em particular, eu diria que à partida pode não ter grande impacto, porque o New York Times é um jornal visto como bastante à esquerda, em termos das suas colunas de opinião, digamos, dominante, e nomeadamente o editorial, ou seja, há essa tradição nos jornais americanos de distinguirem entre a redação, que é suposto ser independente e ter critérios, digamos, de isenção jornalística, e depois as colunas de opinião e o próprio editorial do jornal, que muitas vezes é assumidamente à esquerda, à direita, e portanto, enfim, isso é mais ou menos expectável. Apesar de tudo, é um jornal com bastante influência, ou com influência crescente, até numa ala mais esquerda e até mais jovem do Partido Democrático, e desse ponto de vista pode ajudar, porque realmente todos os votos contam, e há esta ideia de que pode haver aqui uma ala mais à esquerda que acha que Kamala Harris é demasiado moderada, ou se tornou demasiado moderada, portanto esse ponto de vista é útil. Mas eu diria que o que pode aqui ser interessante é ver se alguns jornais mais à direita, mas apesar de tudo, enfim, com alguns jornais de referência, como por exemplo o Wall Street Journal, se declaram a favor de Donald Trump ou não, se não apoiam ninguém, ou até se declaram a favor de Kamala Harris. Isso aí já pode ter mais impacto em termos daqueles votantes indecisos, mas realmente é algo que é interessante observar e que também se verifica na imprensa local, o que também muitas vezes tem o seu impacto em imprensa local e estadual, não é? Portanto, nos diferentes estados. Entretanto, Kamala Harris foi à fronteira no Arizona e defendeu uma política dura com a imigração ilegal. Bruno, isto será suficiente para resolver este problema eleitoral que os democratas têm? Bem, eu acho que é o melhor que é possível neste momento, ou seja, ela provavelmente não vai conseguir ganhar entre os votantes que acham que a imigração é o principal problema e o pior problema dos Estados Unidos. Esses tenderão a votar mais em Donald Trump, que promete fazer tudo e mais alguma coisa, inclusive expulsar deportações em massa, etc. Mas se conseguir recuperar aí alguns votos, isso já pode ser o suficiente em estados-chave, como por exemplo do Arizona, que é o estado que ela visitou, onde fez essas declarações, que é um destes estados oscilantes, que Biden conseguiu ganhar por muito poucos em 2020, onde John McCain, que era um republicano, mas um republicano moderado, que foi muito atacado por Donald Trump, era o senador desse estado, era muito popular, portanto isso pode ser eventualmente suficiente. Agora é verdade que é uma fragilidade realmente dos democratas. A imigração ilegal aumentou muito com Joe Biden, em parte isso provavelmente foi simplesmente uma espécie de recuperação, entre aspas, da pandemia, em que tudo ficou, portanto, todo o tipo de viagens ficaram altamente restringidas e, portanto, isso facilitou, digamos, na presença de Donald Trump, até mais do que o muro que ele nunca chegou a conseguir construir, mas a verdade também é que os democratas durante muito tempo realmente não pareciam ver nisso um problema. Outra questão que os democratas têm usado e que Kamala Harris voltou a recordar é que, apesar de tudo, na fase final da presidência de Biden, eles realmente tentaram fazer uma lei com o acordo de muitos republicanos para restringir mais a imigração ilegal, e isso acabou por ser bloqueado por Donald Trump, muito por razões políticas, já de campanha eleitoral, mas em todo caso é verdade que essa é uma fragilidade, um problema que os democratas ignoraram durante muito tempo e tornado ainda pior por setores mais à esquerda no Partido Democrático, que realmente acham que isso não é um problema e que têm aquela ideia das cidades santuário, não é? Onde basicamente os imigrantes ilegais estariam supostamente acima da lei, vamos dizer assim, ou fora da lei sem problemas, e portanto tudo isso deu aqui um alvo ideal realmente para o Partido Republicano. Bruno, não podemos passar também ao lado do furacão Helene, um dos mais graves dos últimos tempos. Pode um furacão desta dimensão vir a ter impacto na eleição de novembro? Bem, por vezes estes desastres naturais têm, digamos, impacto, sobretudo quando são vistos como mostrando a ineficiência, a incapacidade, a incompetência, se quisermos, da administração presidencial, portanto, o presidente que está em funções. Sabemos que Kamala Harris não é presidente, mas é a vice-presidente, apesar de tudo. Por exemplo, no caso do furacão Katrina, em 2005, isso depois ajudou, de acordo com a maior parte dos analistas, ajudou aqui, entre aspas, os republicanos a perderem as eleições intercalares que se seguiram no ano seguinte, em 2006, porque a sua resposta foi vista como muito ineficiente. Portanto, no fundo, um exemplo de que esta hostilidade republicana
ao governo e ao investimento público, acabou por ter aí consequências muito graves. Portanto, vamos ver aqui como é que depois é avaliada a resposta da parte da administração, mas claramente já entrou no jogo político, ou seja, os republicanos atacaram o vice-presidente por estar a fazer campanha na Califórnia. Ela acabou por suspender aí uma série de eventos e veio para Washington para participar numa reunião de coordenação da resposta de emergência. Depois também a atacaram por não ir aos estados mais afetados. Vários deles são estados oscilantes, portanto, desse ponto de vista é possível que tenha aqui um impacto especial, como, por exemplo, a Geórgia e a Carolina do Norte. Kamala Harris disse que não ia porque tinha a recomendação de não ir, porque isso iria atrapalhar, no fundo aqui, neste momento, iria atrapalhar mais a ajuda do que ajudar, mas Donald Trump realmente já se adiantou, já chegou a essa zona, e aí os democratas estão a contra-atacar, dizendo que, no fundo, as iniciativas, o programa anunciado dos republicanos, que vai no sentido de enormes cortes no orçamento e até a extinção de departamentos governamentais, etc., que no fundo até aponta para a privatização, por exemplo, da meteorologia, portanto, as previsões meteorológicas, dos avisos meteorológicos. Tudo isso tornaria muito mais difícil uma resposta eficaz a este tipo de desastres naturais. Entretanto, hoje é dia do debate dos vices, Tim Walz pelos democratas e J.D. Vance pelos republicanos. Bruno, o que é que esperas deste frente a frente? Bem, eu diria que à partida não será tão importante como entre os candidatos a presidente, apesar de tudo são o número 2, mas como é provável que não haja um novo debate entre candidatos presidenciais, ganha aqui maior importância, possivelmente. Depois há esta questão do gender gap, quer dizer, há uma grande diferença entre apoiantes de Donald Trump e Kamala Harris em termos de homens e mulheres. Portanto, há muito esta ideia de que a missão de Tim Walz, do vice-presidente Kamala Harris, é um pouco recuperar votos a esse nível. E, portanto, veremos, enfim, se essa questão surge, quem é que será aqui mais eficaz, eventualmente, embora me pareça também difícil de avaliar exatamente como é que se avaliará isso, mas certamente será uma questão que será observada. A própria interação entre eles será diferente, semelhante à dos candidatos presidenciais, mais cordial, menos cordial. Teremos a questão de haver aqui um microfone aberto, que foi algo que não aconteceu no debate presidencial, portanto pode-se ouvir o que eles estão a dizer, mesmo quando não é suposto estarem a falar, a não ser que os moderadores decidam cortar os microfones, por vezes teve a confusão. Portanto, vamos ver se isso tem algum impacto ou não, se há alguma surpresa também. Enfim, depois há as questões que serão expectáveis, a questão da imigração, certamente será um ângulo de ataque de J.D. Vance, a questão mais económica, do certo elitismo económico, provavelmente Tim Walz, que tem muito também esta missão de aparecer como, digamos, a pessoa normal, até em termos económicos, classe média, e apontar, sobretudo Trump, mas mesmo J.D. Vance como alguém que que estudou em universidades de elite, que enfim, que trabalhou para firmas de investimento, etc. Portanto, tem pouco a ver com o americano comum. Depois a questão militar, os dois tiveram, digamos, uma carreira militar, J.D. Vance nos Marines, embora sobretudo como porta-voz, portanto não foi propriamente funções de combate, mas esteve no Iraque. Tim Walz tem aí uma fragilidade, porque fez algumas declarações que davam a entender que ele tinha estado em zonas de guerra. Na verdade, ele esteve na Guarda Nacional, que é uma espécie, digamos, de tropa de segunda linha, e quando houve a possibilidade de ir para o Iraque em 2005, ele entanto já tinha avançado com a candidatura para o Congresso, portanto isso pode também aparecer, seria uma área a observar. Portanto, mas sobretudo vamos ver se há aqui alguma surpresa, alguma gafe, alguma questão que possa depois ser usada, claro, pela campanha do outro lado. E Bruno, a nossa curiosidade de hoje é precisamente em torno dos vice-presidentes. Que funções têm? Quantos foram eleitos ou assumiram a presidência? Bem, a função que está descrita na Constituição basicamente é substituir o presidente no caso de incapacidade ou morte, e presidir ao Senado, embora por tradição, e aí ter uma função de desempate, porque o número de senadores é sempre um número par, atualmente são 100, portanto, basicamente é isso. Depois tem variado muito ao longo da história, em alguns casos, e cada vez mais recentemente tem tido depois funções atribuídas pelo Presidente, mas basicamente é isso. Portanto, o primeiro vice-presidente, o John Adams, o vice-presidente, o George Washington, disse é a função mais inútil que alguma vez alguém inventou em termos de teoria constitucional. Em termos de depois assumirem a presidência, de facto é interessante. Houve realmente muitos vice-presidentes a assumir a presidência.
foram 15 no total, mas a maior parte, 9, foram por substituição ou por morte, em 8 casos, vários assassinatos, ou então por demissão, ou seja, no caso do Richard Nixon. Só 6 é que foram realmente eleitos, e destes só 4 é que foram eleitos imediatamente a seguir a serem vice-presidentes. E isso aconteceu na maior parte dos casos no século XIX. O único caso no século XX foi o vice-presidente Ronald Reagan, George Herbert Bush, mas isso foi realmente um caso muito excepcional. Em 1988, Ronald Reagan tinha taxas de aprovação de 80%, completamente astronómicas, e, portanto, é realmente difícil a um vice-presidente ser eleito presidente logo a seguir ao seu presidente, vamos dizer assim. Muitas vezes as pessoas querem mudança e, portanto, Kamala Harris tem aqui uma função realmente uma missão bastante difícil. Bruno Cardoso Seix, muito obrigada pela curiosidade e pela análise. Faz boa viagem para os Estados Unidos. Marcamos encontro na sexta-feira. Um bom dia, Bruno. Obrigado. Obrigada. Até sexta. O América Dividida regressa amanhã, sempre às 7h30.